Olá, eu sou o professor Dr. Hélio Tosati, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e em parceria com o professor Dr. Raimundo Bastos, da Universidade de Brasília, neste vídeo ensinaremos as operações com conjuntos, união e interseção. Esse vídeo faz parte do curso de Introdução à Teoria dos Conjuntos e para acompanhar as publicações dos novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Atenção! No final do vídeo tem um desafio. Dados os conjuntos. O conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E o conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Podemos associar esses dois conjuntos a um novo conjunto através de uma dada regra pré-determinada. Por exemplo, podemos determinar um conjunto C reunindo todos os elementos que estão no conjunto A e no conjunto B, ou seja, o conjunto C formado pelos elementos que estão em A ou B. E este conjunto C é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Dizemos que o conjunto C é o conjunto resultante da união entre A e B, e é denotado por A união B. A definição formal da união ou reunião dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos de A juntamente com os elementos de B. Ou seja, A união com B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Observe, da definição de união entre conjuntos, temos que o conjunto A é um subconjunto de A união com B e o conjunto B é subconjunto do conjunto A união com B, pois todos os elementos do conjunto A e do conjunto B pertencem ao conjunto A união com B. Sejam os conjuntos A formado pelos elementos 5, 9 e 3 e B formado pelos elementos 7, 5, 10 e 2. Então, o A união com B é o conjunto formado pelos elementos 2, 3, 5, 7, 9 e 10. Agora, considerando os conjuntos P formado pelos elementos X, tal que X é um número natural par, I formado pelos elementos X, tal que X é um número natural ímpar, e M formado pelos elementos X, tal que X é um número natural múltiplo de 8. O conjunto P união com I união com o conjunto M é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X é um número natural par, ou é um número natural ímpar, ou é um número natural múltiplo de 8. Mas observe que todo número natural múltiplo de 8 é um número natural par. Assim, podemos escrever que P união com I união com o conjunto M é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X é um número natural par ou é um número natural ímpar. Na lógica matemática, o conectivo OU possui a propriedade associativa e comutativa, e essas propriedades também garantem as seguintes propriedades para a união entre conjuntos, que são elas: dados A, B e C, conjuntos não vazios. Então, A união com B é igual B união com A, e essa propriedade é chamada de propriedade comutativa. Abre parênteses, A união com B, fecha parênteses, união com C é igual A união, abre parênteses, B união com C, fecha parênteses. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa. A união de A com o conjunto A é igual ao conjunto A, e a união de A com o conjunto vazio também dá o conjunto A. E também a união de A com B vai ser igual ao conjunto B se o conjunto A for um subconjunto do conjunto B. A demonstração dessas propriedades e de outras que serão apresentadas nesse vídeo serão feitas no vídeo Como demonstrar as propriedades de união e interseção entre conjuntos. Devido à validade da propriedade associativa na união entre conjuntos, podemos realizar a união de vários conjuntos. Por exemplo, A união com B, união com C, união com D é igual, abre parênteses, A união com B, fecha parênteses, unido com, abre parênteses, C união com D, fecha parênteses. Ou seja, os conjuntos A união com B e
C união com D são calculados separadamente e em seguida calcula-se A união com B unido com C união com D. Outra maneira de calcular é a seguinte. Por exemplo, considere os conjuntos A formado pelos elementos A, 2, B, 3, C e 4. B formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. C formado pelos elementos A, B, C, D e E. E D formado pelos elementos 1, 2, 5, 6, D, E, F e G. Como A união com B é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, A, B e C, temos que A união com B união com C é igual, abre parênteses, A união com B, fecha parênteses, união com C, que é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, A, B, C, D e E. E seguindo o mesmo raciocínio, podemos concluir que A união com B, união com C e união com D é igual, abre parênteses, A união com B, união com C, fecha parênteses, unido com D, que é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E, F e G. Retornando aos conjuntos do início do vídeo, que é o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B formado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. Também podemos formar um conjunto com os elementos comuns aos dois, ou seja, com elementos que são comuns aos conjuntos A e B, que nesse caso é o conjunto C, formado pelos elementos 3, 4 e 5. Dizemos que o conjunto C é a intersecção ou interseção dos conjuntos A e B, e é denotado por A interseção B. A definição formal da intersecção ou interseção dos conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos A e B, ou seja, A interseção com B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Quando A interseção com B é igual ao conjunto vazio, dizemos que os conjuntos A e B são disjuntos. Vejamos o seguinte exemplo, onde temos o conjunto A formado pelos elementos 3, 7 e 9 e o conjunto B formado pelos elementos 3, 5 e 9. Então, A interseção com B é o conjunto formado pelos elementos 3 e 9. No caso dos conjuntos C formado pelos elementos π, raiz de 2 e 0, e D formado pelos elementos raiz de 3, E e 1. Então, temos que C interseção com D é o conjunto vazio, ou seja, os conjuntos C e D são disjuntos. Lembrando que um losango é um paralelogramo com 4 lados de mesma medida, e um retângulo é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Denotando respectivamente por L e R os conjuntos dos losangos e dos retângulos, temos que L é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X é um paralelogramo com 4 lados de mesma medida, e o conjunto R é formado pelos elementos X, tal que X é um paralelogramo com 4 ângulos retos. Denotando por que essa intersecção, temos que na notação de conjuntos é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X é um paralelogramo com 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos. O conectivo E, na lógica matemática, possui a propriedade comutativa e associativa, e essas propriedades garantem as seguintes propriedades na teoria dos conjuntos. Dados A, B e C, conjuntos não vazios. Então, A interseção com B é igual a B interseção com A. Essa propriedade é chamada de propriedade comutativa. Abre parênteses, A interseção com B, fecha parênteses, interseção com C, é igual a A interseção, abre parênteses, B interseção com C, fecha parênteses. Essa propriedade é chamada de propriedade associativa. E também temos as propriedades A interseção com A é igual ao conjunto A, e A interseção com conjunto vazio é igual ao conjunto vazio. E A interseção com B vai ser igual ao conjunto A
se o conjunto A é um subconjunto do conjunto B. Análogo com a união entre conjuntos, a propriedade associativa, na intersecção entre conjuntos, podemos realizar a intersecção com mais de dois conjuntos, ou seja, a interseção com B, interseção com C, interseção com D é igual, abre parênteses, a interseção com B, fecha parênteses, interseção com abre parênteses, C interseção com D, fecha parênteses. Essa igualdade garante que podemos calcular inicialmente a intersecção de A com B e de C com D, para fazer em seguida a intersecção de A interseção com B com C intersecção com D. Também podemos calcular a intersecção de mais de dois conjuntos da seguinte maneira. Considere os conjuntos A formado pelos elementos A, B, C, 4, 5, 6, B formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, C, D e E, C formado pelos elementos 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D e E D formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, A, B, C e D. Podemos proceder o cálculo de A interseção com B, interseção com C, interseção com D, primeiro calculando A interseção com B, que é o conjunto formado pelos elementos B, C, 4, 5, 6. Em seguida, calculamos A interseção com B, interseção com C, que é igual, abre parênteses, A interseção com B, fecha parênteses, interseção com C, que é igual ao conjunto formado pelos elementos B, C, 4, 5 e 6. E em seguida, seguindo o mesmo raciocínio, temos que A interseção com B, interseção com C, interseção com D é igual, abre parênteses, A interseção com B, interseção com C, fecha parênteses, interseção com D é o conjunto formado pelos elementos 4, B e C. Também da validade das propriedades distributivas dos conectivos OU e E, temos que as mesmas propriedades são válidas para conjuntos, ou seja, sejam A, B e C conjuntos. Então, a união do conjunto A com a interseção de B com o conjunto C é igual à intersecção de A união com B com A união com C. E a interseção do conjunto A com B união com C é igual à união de A interseção com B com A intersecção com C. Dado o seguinte exemplo com os conjuntos A formado pelos elementos A, B, C, D e E, B formado pelos elementos A, E, I, O, U e C formado pelos elementos B, C e D. Para justificar o cálculo de A união com B intersecção com C, primeiro escreve como é o conjunto A, unido qual é os elementos do conjunto B intersecção com C. Nesse caso, a intersecção dos conjuntos B e C é igual ao conjunto vazio, pois esses dois conjuntos não têm nenhum elemento em comum. E como já vimos da propriedade que a união de qualquer conjunto com conjunto vazio é ele mesmo, então temos que A união com B intersecção com C é igual ao conjunto A. Para justificar o cálculo de A união com B intersecção de A união com C, primeiro escreve o conjunto com os elementos da união dos conjuntos A com B, que é o conjunto formado por A, B, C, D, E, I, O, U, intersecção com o conjunto formado pelos elementos de A união com C, que é A, B, C, D e E. Agora, analisando os elementos em comum entre esses dois, temos que é o conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. E como vimos ali inicialmente, é igual ao conjunto A. Agora, o desafio proposto é como se justifica o cálculo de A interseção com B união com C e A interseção com B unido com A interseção com C, usando os mesmos conjuntos desse exemplo. Deixe sua resposta nos comentários que eu irei corrigir. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha e também não deixe de se inscrever no canal. Obrigado!